Então é isso aí, galera. Estamos aqui hoje no PIB em Prosa, né? Fazia um tempinho que a gente não gravava aqui para vocês esse tipo de conteúdo e hoje a gente voltou com chave de ouro. Hoje, para você que está aí assistindo não sabe, mas a gente está fazendo aqui uma ação, né, na PIB. A gente trouxe o time para entender melhor como é que a alimentação pode fazer a diferença no nosso dia a dia, como é que os nutrientes trabalham ao nosso favor e também, de repente, até contra, né? E entender como é que você pode se alimentar melhor para você ter uma qualidade de vida melhor, para você prevenir, às vezes, doenças e vícios, né? Hoje, o PIB em Prosa especial, estou aqui com o Giovanni e também com a Amanda Flores, nutricionista, que deu uma baita palestra para a gente vai trazer aqui um pouquinho desse conteúdo aqui para vocês, viu? Então, Amanda, bem-vinda, obrigado por você estar participando aqui com a gente hoje. Muito obrigado, João Paulo, Giovanni, por essa oportunidade. É sempre um prazer poder falar de educação nutricional. Estou muito feliz aí com a iniciativa, parabéns, né, pela iniciativa de vocês de envolver a equipe nisso, que é um assunto tão importante, né, nos dias atuais. Show de bola. Então, vou fazer a primeira pergunta aqui, que assim, é um dos pontos principais. A gente está no momento do outubro rosa e do novembro azul, né, e a gente viu estatisticamente, né, isso é comprovado estatisticamente, que pessoas que têm vícios, às vezes comem errado, acabam tendo maior chance de ter doenças graves, né? Então, Amanda, como é que isso faz diferença no dia a dia das pessoas, olhando para a prevenção, olhando de como é que ela pode fazer a parte dela para prevenir algumas doenças que pode ser que ela tenha ali no DNA, mas que o dia a dia dela é que vai desencadear isso? Sim, claro. A alimentação, né, é muito relacionada às questões de saúde. Então, principalmente analisando os dados que nós temos, né, globais de obesidade, sobrepeso, que atinge milhões e milhões de pessoas, devido aí aos hábitos alimentares ruins. E é o que eu falo, a obesidade e sobrepeso nunca vem sozinho, né? Vem aí acompanhado dessas doenças crônicas que a gente conhece, diabetes, hipertensão, dislipidemias, até mesmo depressão, ansiedade, né, que é o grande mal aí dos últimos tempos. E os hábitos alimentares tendem a ajudar ou agravar a situação, né? Então, buscar, sim, uma alimentação saudável, uma alimentação equilibrada é de suma importância para prevenir essas doenças. Amanda, você falou de hábitos alimentares, né? Quando o João trouxe essa ideia para a gente aprovar, para os sócios aprovarem, de trazer você para falar de alimentação, eu fiquei muito feliz, por quê? Primeiro porque eu perdi meu pai pelo câncer. E essa semana eu tive uma prima também que passou por uma cirurgia de mama. E a gente sabe o tanto, eu falo que o câncer ele não dói o coração, ele dói a alma da gente. Sim. Então, eu acho muito importante a gente levar essa informação não somente para a nossa equipe, como por esse podcast, João, onde que inúmeras pessoas vão receber isso e vão ter oportunidade de entender que não é só genética, Sim. É também a forma, tudo que entra pela boca, da forma que ela opina em viver o dia a dia. Então, assim, eu gostaria que você falasse um pouquinho como que as pessoas podem até mesmo prevenir uma doença cancerígena através da alimentação, porque hoje você vê que as pessoas se alimentam, assim, com a rotina frenética, né, muito corrida. Então, sim, tem alimentado alimentos que têm rótulos saudáveis, sim, mas que, na verdade, na tabela nutricional não é nada saudável, né? O que você pode falar para essas pessoas? Que mensagem você pode deixar? Porque eu acredito que isso vai trazer uma luz no fim do túnel para inúmeras pessoas. Eu vejo como eu perdi meu pai lá atrás, que ele, por mais que ele se procurava alimentar bem, mas não tinha a informação necessária. Sim, com certeza. Nos últimos anos, né, a gente tem uma crescente demanda e consumo dos ultraprocessados, né, que estão diretamente relacionados com a existência dessas doenças, como câncer, como vários tipos de câncer. Então, esses alimentos, eles possuem muitos aditivos, né, justamente para aumentar o tempo de prateleira, de duração desses alimentos. São alimentos desbalanceados nutricionalmente, ou seja, são alimentos que vão conter muito açúcar, muito carboidrato, muito sódio, né? Poucos nutrientes, poucas vitaminas, poucos minerais. Então, esse conjunto, né, de fatores mesmo relacionados à alimentação e a uma alimentação prevalente
no dia a dia de muitos brasileiros, né, o consumo desses ultraprocessados, vai sim aumentar o risco de ter esse tipo de doença, o câncer, por exemplo, né, que é uma doença aí também que está só crescendo, né, os números só crescem. Então, usar a alimentação como uma forma de prevenção, é isso mesmo que você falou. Porque o que eu vejo também diariamente no consultório, a pessoa esperar a doença aparecer para poder tratar, né? Então, eu brinco, né, que o alimento, ele pode ser o seu remédio ou a causa do seu remédio. Isso é até uma frase minha, que eu falo, né? Então, vamos fazer do alimento o nosso remédio, e não a causa do nosso remédio, né? Não vamos esperar a doença aparecer para a gente cuidar da nossa saúde, né? Então, se preocupar em prevenir, colocando em prática bons hábitos alimentares. E você falou de doença, né? Aqui a gente citou o câncer, mas a gente tem diabetes, tem hipertensão, Sim. tem várias outras doenças que se originam da má alimentação também, né? Da má alimentação. É muito cultural, sabe, Giovanni, essa questão alimentar? Sim. Porque é muito da nossa cultura o consumo de muito carboidrato refinado, né? Então, o exemplo, as quitandas. Né? Eu falo que na minha casa eu cresci assim, imagino que vocês também, imagino que quem nos assiste também, né? Aquela questão do biscoito, do pão de queijo, do bolo, no café da manhã, no lanche da tarde, né? O arroz e o feijão estão presentes ali na refeição, mas a variedade de vegetais nem sempre. Então acaba que fica uma alimentação desbalanceada, né? Carnes muito gordurosas, além disso tudo, os ultraprocessados, né, que facilitam muito o dia a dia, porque são opções práticas, né? E aí, em seguida, fast foods, né, sanduíche, pizza, o delivery, que aumentou muito depois da pandemia, né? Então, esse hábito de pedir a comida pronta, e a gente não tem boas opções, né? Existe boas opções, mas em menor número. E o sedentarismo, então esse conjunto, né, de hábitos ruins somados que vão fazer com que a pessoa vá, sim, em algum momento, desencadear algum tipo de doença. Você falou de sedentarismo aí e realmente a gente vê, por exemplo, eu e o João aqui, o tanto que a gente mudou nossa vida. Sim. O João perdeu mais de 30 quilos, eu eliminei, nós eliminamos, né? Uhum. Eliminei quase 15 quilos também, com uma boa alimentação e a prática da atividade física, né? Que é tão quanto importante quanto a alimentação, né? A prática de atividade física, ela é indispensável. É possível emagrecer, sim, sem praticar atividade física. Porque seguindo uma dieta, com déficit calórico, mas manter o peso perdido, né, a fase de manutenção, é muito difícil sem ter a prática de atividade física. Porque o corpo em movimento, ele gasta mais energia, né? Com a perda de peso, o metabolismo já muda muito. Né, o metabolismo já diminui muito o que a gente chama de taxa metabólica basal. Então, com o emagrecimento, a pessoa passa a gastar menos calorias. Então, o que a atividade física faz? Ela vai fazer com que esse corpo em movimento gaste mais energia para ela conseguir manter aquele peso perdido. Então, eu falo que é indispensável. Sem falar nas questões, as adaptações metabólicas, né, que a atividade física proporciona. A questão da saúde mental, que a atividade física também traz muitos benefícios. Então, no geral, hoje é uma recomendação de qualquer profissional da saúde. Inclusive a OMS, né? A recomendação da OMS é de que, no mínimo, todo mundo deve se exercitar 150 minutos por semana. Se a gente for dividir aí por 5 dias, 30 minutos de segunda a sexta, pelo menos. Nossa, e assim, você falando isso, é interessante que eu lembro aqui de uma matéria que eu li que falava que a longevidade das pessoas, né, as pessoas que chegam a uma idade mais avançada, estava também relacionada à quantidade de músculos que ela acumulou ao longo da vida, né, porque a gente sabe que quanto mais velho a gente vai ficando, a musculatura ali, ela vai perdendo, enfim. Então, se você vai construindo isso ao longo da sua vida, né, você consegue ter ali uma velhice ali, vamos dizer assim, mais saudável, né, mais sem precisar de outras pessoas. Autonomia, né, para desempenhar as atividades do dia a dia. A massa muscular, ela proporciona isso, né? Então, ter força para conseguir se levantar, subir uma escada, carregar uma compra, né? Então, muita gente pensa, musculação é estética, que bobagem. Não é, né? É sinônimo hoje de saúde. E, de fato, o processo de perda de massa muscular com o avanço da idade acontece. A gente chama de sarcopenia. Então, é muito importante, né? Ter o estímulo do exercício, atividade física, musculação é o mais indicado. E uma alimentação saudável, claro, né?
essa consciência de alimentar bem, a prática de exercício, estava vendo uma pesquisa que a USP fez antes da pandemia, com mais de 90 mil pessoas, ela detectou um recorte ali, levando em consideração que esse público é um público com custo superior. Ah, certo. Fora da estatística brasileira. Uhum. E ela entendeu que esse pessoal, ele utiliza de muito alimentos ultraprocessados. Então, o que acontece? Não é só ter a cultura do conhecimento, é ter a consciência. Colocar em prática, né? Exatamente. É uma coisa que eu lido diariamente no consultório. As pessoas não querem ir para a cozinha, né? Hoje em dia, todo mundo trabalha fora, né? Pensando ali no contexto familiar. Quem tem filhos, sim, é muito compromisso, é muito trabalho, é muita rotina. E o tempo que as pessoas têm livre, elas querem descansar, elas querem fazer um passeio, né? Ir para a cozinha demanda tempo, demanda trabalho, né? É aquela frase clichê, é descascar mais, desembalar menos, mas dá um trabalho, né? Eu falo porque eu vivo essa rotina. Eu preparo minha comida, então eu levo um tempo ali toda semana para fazer isso, mas é necessário. Né? Então, a organização é muito importante, né? Ter um planejamento, ter um cardápio, ter o acompanhamento de um nutricionista ajuda muito, porque você já tem ali descrito quais vão ser as refeições, nas quantidades, e também se movimentar para buscar isso, né? Então, dentro de uma rotina, né? O que é possível colocar em prática? Né? Eu consigo preparar minha comida? Se não, se eu vou comer fora, o que tem de uma opção melhor? Né? Então, sempre buscar fazer a melhor escolha dentro aí do contexto de cada um. E não vou perder a oportunidade, né? Deve ser o desafio de grande maioria das pessoas também, não a maioria, de várias pessoas, em que eu tenho, por exemplo, eu gosto muito de doce. Então, eu tenho um desafio, assim, quase que diário, de enfrentá-lo, de quê? De não só de não comer o doce, de não comer em excesso. Sim. Porque a gente que gosta muito de doce, quem está me assistindo vai entender isso, a gente começa, come um brigadeiro, não, vou comer mais um. Quando você viu, você já comeu 5 brigadeiros. Então, assim, o que a gente pode fazer? O que você pode nos orientar para nos ajudar nesse vício com doce? Olha, é um assunto muito legal de ser abordado e isso acontece realmente com muitas pessoas, não é só com você, Giovanni. É aquela vontade de doce, né? Bom, primeiro ponto, controlar o ambiente. É o que eu sempre oriento aos pacientes, né? Não comprar, não levar para casa, né? Se você já tem essa fraqueza, né, de não conseguir controlar a quantidade de comer doce, se o doce para você é muito difícil resistir, então não tem em casa. Né? Porque se você não tem em casa, a chance de você sair para comprar é muito menor, né? Então, controlar o ambiente. E, fisiologicamente, né, essa vontade de doce, ela ocorre no nível cerebral. É o que chama fome hedônica, tá? Então, a gente tem a fome fisiológica, que é aquela fome sinalizada pelos hormônios, quando realmente está ali na hora de comer. E existe a fome hedônica, que é relacionado ao prazer, ao sistema dopaminérgico. Então, quando a gente experimenta um alimento hiperpalatável, né, um doce que é muito gostoso, o nosso cérebro tem aquela experiência boa e ele armazena isso. E aí, quando você está diante daquele alimento de novo, o seu cérebro já libera dopamina antes mesmo de você experimentar, porque ele já teve aquela experiência positiva. Então, por isso da importância de controlar o ambiente, né? Porque se você não vê, você não tem vontade, ou pelo menos não tem tanta vontade assim. O que não é visto não é desejado. Exatamente. Então, controlar o ambiente é uma excelente estratégia. E para pessoas, né, que conseguem controlar a quantidade, é possível, sim, colocar ali um docinho na dieta. Né? Tem pessoas que realmente, mandam uma colherzinha de doce de leite ou um quadradinho de chocolate, para mim é suficiente. Ok, então a gente mantém. Né? Então, assim, é bem individual. Agora, realmente, para quem tem dificuldade de controlar, que é o seu caso, aí é realmente evitar. É interessante que a Amanda está trazendo vários pontos assim que depende da pessoa, né? É uma decisão que a pessoa tem que tomar. A gente estava ali conversando antes aqui do podcast, eu estava contando que eu estou nesse período aí de tentar evitar o doce durante 30 dias, né? E estou aí com 20 dias, assim. A verdade eu até perdi a conta, mas deve estar por aí.
mas é uma decisão. E quando você toma aquela decisão do tipo de ficar sem, parece que fica mais fácil você ficar, né? Agora, quando você fala assim, vou ver se vou conseguir, né? Vou tentar. Evitar. Isso, parece que, tipo assim, você toma a decisão, mas não toma. Você abre mão se aparecer realmente o doce que você gosta, né? E no final, as pessoas, às vezes, quando acontece alguma coisa, elas ficam diabéticas ou se sentem mal, e aí elas colocam mais a culpa no doce, às vezes, ou na genética, do que propriamente... Exato. Do que propriamente olhar para as decisões dela, né? Do ambiente dela, coisas que ela consegue ali controlar, né? Exatamente. Então, acho que esse é um ponto importante que você está trazendo, que no final, a maior parte está nas decisões que a pessoa toma, né, Amanda? Sim. Essa questão do doce que você fala de ficar um período sem, eu acho isso super interessante. Inclusive, os pacientes que chegam para mim e falam, Amanda, eu vou ficar tantos dias sem doce. Eu, ok, que ótimo, fica mesmo. Ou às vezes é o álcool, a bebida alcoólica acontece muito. Nossa, eu vou ficar 60 dias sem beber. Sim. Eu super apoio, não é uma coisa que eu imponho no consultório. Eu falo, olha, você não vai comer açúcar, porque eu acho que isso não funciona. Essa restrição tem que partir da pessoa como um desafio com ela mesma. Sim. E eu acho isso super legal. Mas é exatamente isso aí que você falou. É a gente trabalhar aí essas ferramentas, né? O que a gente vê que funciona bem, que dá certo, igual você fez esse propósito, você colocou em mente, não vou comer nesses 30 dias, e você está conseguindo seguir. Já começou, João? Já foi, 20 dias já. Mas o interessante... Só vou acompanhar os 10 últimos dias. Não, mas o interessante desse ponto é assim, ao mesmo tempo que a gente meio que se treina para ficar viciado no doce, a gente pode se treinar também para evitar, né? Então, assim, a questão de ficar um tempo, um período, é mais na consciência do tipo, assim, eu consigo, e quando, às vezes... Você fala o seguinte, agora eu não quero voltar mais. Porque aí você sabe como é que era antes. Acontece muito também. Então é até aquele negócio da alimentação. Agora, a sensação de cortar o doce e depois, assim, no primeiro momento você fica um pouco irritado. Sim. No segundo momento você já fica irritado. Pelo menos aconteceu comigo. Pode ser até coincidência que não seja o doce. Quando eu excedi no doce, me trouxe irritação de novo. Cientificamente, não sei se tem algo a ver com isso? Existe essa relação que eu falei, né, do sistema dopaminérgico. Nesse sentido de você sentir essa irritabilidade depois de voltar a consumir o doce, especificamente não sei. Mas é interessante também pensar essa questão de restringir, é bem complicada. Porque, por exemplo, às vezes a pessoa fica ali 30 dias, mas quando ela volta, ela come muito exageradamente. Já aconteceu isso comigo com um paciente meu. Então, é sempre levar em consideração, olha, eu vou ficar um período sem, mas quando eu vou voltar normal, né? Eu vou tentar me policiar mais, vou tentar melhorar um pouco, diminuir o consumo, porque essa questão da restrição, ela tem que ser muito bem pensada. Sim. Senão ela pode gerar como se fosse um efeito rebote, assim, uma compulsão, uma necessidade de consumir demais, porque já ficou um período ali sem consumir. Esse ano eu fiz um desafio de 40 dias sem açúcar no meu Instagram e foi bem bacana. Eu trabalhei muito essa parte de reeducação. Eu falei, pessoal, olha, são 40 dias, mas quando voltar, vamos voltar com uma outra visão. Eu trabalhei muito a parte de reeducação alimentar, de incluir mais frutas, mais vegetais. Inclusive, teve uma dieta qualitativa para as pessoas que participaram. Então, foi bem nesse sentido de reeducar mesmo o paladar. Ficar sem o doce, né, sem os alimentos muito doces, a gente reeduca o paladar. Sim. Né? E aí a gente passa a perceber muito mais o sabor das frutas, por exemplo. Né? Eu gosto muito de dar o exemplo, até falei para o pessoal mais cedo, do café sem açúcar. Né? Quem acostuma com café sem açúcar não gosta mais de café com açúcar, porque o gosto é muito ruim. Né? Então, e tomar café sem açúcar, para quem não é acostumado, é muito difícil, porque é extremamente amargo. Só que o paladar, ele acostuma. Nosso paladar é treinável, né? Então, assim, eu antes não tomava café sem açúcar. Quando eu comecei a tomar, eu tomava, assim, um dedinho de café, achando horrível, mas eu coloquei pra mim que eu queria retirar o açúcar do café. Hoje eu tomo, assim, copo de café sem açúcar. E não me ofereça com açúcar que eu não tomo, porque eu não gosto de jeito nenhum. Então, é realmente educar o paladar também, trazendo outros sabores, né? O sabor mais amargo, o sabor mais cítrico, mais azedo.
e tirar tudo muito doce, tudo com muito sal, que é o que esses ultraprocessados, né, esses alimentos hiperpalatáveis oferecem. Colocar um objetivo, uma meta, assim, que vai fazer sentido a longo prazo, né? Sim. Então, assim, vou ficar sem, mas é no sentido de conseguir ficar e entender que eu não preciso, né? Sim. Então, acho que é muito interessante isso, que às vezes as pessoas que estão assistindo a gente se colocam nessa posição de fazer um desafio. Tem gente que fala, eu não consigo viver sem doce, né? Aí você vê que consegue. Mas sabe o que é o mais interessante que eu acho? É o seguinte, a partir do momento que eu consegui enfrentar o doce, Que foi seu maior desafio. foi meu maior desafio, quando eu excedo, eu comprometo meu treino na academia, eu comprometo Sim. minha corrida. Então, eu já dou uma refletida ainda maior, Sim, entendeu? Apesar de ter a questão da glicose, ser alta, tudo, pensando já na prevenção de uma doença, que é o diabetes, que a gente sabe o mal que o sim, diabetes muito. gera hoje no mundo, nas pessoas, né? Da gravidade também que ele pode chegar. Sim. Então, assim, eu já percebo, quando eu excedo, Você se sente entendeu? Eu já mal. estava falando mais cedo, sorvete. Você pode ter certeza, se você exceder no sorvete, quando você for fazer uma partida de tênis, A gente falou sobre isso. O corpo, né, ele acostuma com coisa ruim, mas ele acostuma com coisa boa. Também. Né? Eu vejo isso muito na prática clínica. Eu tive um paciente, por exemplo, que ele começou a pedalar. Aham. E aí, ele percebeu que o dia que ele bebia, na sexta-feira, bebida alcoólica, atrapalhava o pedal dele no sábado. E ele estava gostando muito de pedalar. Aí ele parou de beber na sexta. E era muito hábito para ele beber muito na sexta-feira. Aí ele foi diminuindo, e ele foi percebendo justamente isso. Aí foi encontrando prazer ali na atividade física e identificou que o álcool atrapalhava, né? Então foi um processo, Uma troca saudável. uma troca, né? um processo natural que foi acontecendo. interessante essa questão do álcool que aconteceu comigo, viu? Comecei a cortar um pouquinho, beber menos, já não bebo tanta cerveja mais, chopp, Sim. só um destilado, mas já não estou querendo beber mais porque a sua performance, Muda. nossa, Eu vi os sinais do corpo. cai demais. Um outro paciente também, que ele tinha costume sempre de beber aos domingos no clube com a família. Ele bebia cerveja. Aí ele disse pra mim, Amanda, não estou bebendo mais e eu sou outra pessoa na segunda-feira. Antes da segunda-feira, eu ficava cansado, esgotado, com ressaca. Eu percebi que a cerveja me atrapalhava muito, né? Então, olha só, eu vi os sinais do corpo. E realmente, né, são substâncias que fazem mal. Até aproveitar esse gancho, tem alguns alimentos que influenciam o nosso sistema imunológico, do tipo assim, determinados tipos de alimentos vão influenciar no seu sistema imunológico, você vai perder um pouco, você pode ficar mais propenso a doenças, ou você pode fortalecer mais. Tem nesse sentido? Olha, eu sempre abordo o contexto, sabe, João Paulo? Então, assim, não existe um alimento específico que vai fortalecer o sistema imunológico. É o conjunto de hábitos, né? É o que nós estamos discutindo aqui. Hábitos saudáveis, claro, que uma alimentação o mais variada e mais natural possível. Então, muitas frutas, muitos vegetais. Primeiro ponto, né? Depois vem as fontes de proteínas, fontes de carnes magras, oleaginosas, gorduras saudáveis, né? Que é o azeite extra virgem, castanhas. Então, uma alimentação com esse contexto. Uma dieta que tem esse contexto, que é uma dieta aí que a gente tem de mais evidência de benefícios para a saúde, é a dieta mediterrânea, tá? Que inclusive exclui carne vermelha, entra peixe e frango, oleaginosas, azeite, frutas, vegetais e a prática da atividade física. Então, aí sim você tem um sistema imunológico muito fortalecido. Agora, outras substâncias, né, como álcool, drogas, né, ultraprocessados, aditivos alimentares, em contrapartida, vão desfavorecer aí a imunidade, né? E uma relação muito forte que existe é o eixo intestino-cérebro, né? Hoje em dia existem estudos, né, robustos aí na ciência que traz essa relação da gente cultivar uma microbiota saudável, né? Segundo cérebro que as pessoas falam, é tipo isso? Oi? É o segundo cérebro? Assim, Exatamente, o intestino é o segundo cérebro. Então, é até meio bizarro esse número, mas nós temos mais bactérias no intestino do que células no corpo. Nós temos mais de 1 trilhão de bactérias morando no nosso intestino.
E essas bactérias, elas desempenham várias funções no nosso corpo, elas produzem diversas substâncias e ela está totalmente relacionada com o estilo de vida. Sim. Né? Então, uma dieta saudável vai cultivar bactérias saudáveis que, por sua vez, vão contribuir muito para a nossa saúde. Uma dieta ruim, pobre em nutrientes, com ultraprocessados, uma pessoa que ingere muita bebida alcoólica, sedentária, não vai cultivar uma microbiota boa, né? Em contrapartida, não vai ter uma boa saúde. E assim, vai estar ligado à absorção desses nutrientes, é isso tudo que são os benefícios de ter? Tudo. É bem complexo, desde a absorção até as substâncias mesmo que essas bactérias produzem para o nosso corpo. É uma simbiose que a gente fala, né? A gente é a casa dessas bactérias. Então, existem hoje estudos, existe até um projeto que chama Microbioma Humano, que foi desenvolvido nos Estados Unidos, que ele inclusive faz essa análise de microbiota através da coleta de fezes. A pessoa pode fazer esse exame. E existe até transplante fecal. É uma coisa meio polêmica, tá? De se fazer, mas já foi feito em humanos, tá? E, inclusive, cura de doenças como síndrome do intestino irritável, né? Literalmente, pulverizar fezes de uma pessoa saudável numa pessoa não saudável. Isso já é feito nos Estados Unidos. Né? Então, assim, um avanço muito grande da medicina. E mostrando a importância da saúde intestinal. Sim, é um avanço que às vezes as pessoas podem ficar chocadas, assim, mas é a ciência, né? Sim. Você falou uma coisa ali que todo o seu estudo, toda a palestra foi baseada em ciência, né? E a gente olhando hoje, por exemplo, eu li ontem que na Faculdade Brasileira conseguiu redimir totalmente o câncer em 9 pessoas através de uma metodologia nova que eles desenvolveram, enfim, que ainda está nesse processo de pesquisa. Mas de olhar formas de tornar o ser humano mais saudável, né? E inovar. Sim. E buscar essa ciência, né? Que às vezes as pessoas ficam muito em cima do achismo, das redes sociais, igual Sim. você falou, dos vídeos ali que prometem mundos e fundos, e esquece de olhar o básico, que é a ciência, né? Tem pessoas pesquisando aquilo. Exatamente. Eu até falei isso mais cedo, né? Até abordei isso com o Giovanni, que a internet é terra de ninguém. Sim. E ao mesmo tempo de todo mundo. Na ciência, existe a pirâmide, né? A pirâmide da evidência científica, né? Então, são vários níveis de estudos. Então, ali na base, a gente tem os estudos em animais, que não devem ser replicados em humanos, né? Até porque um animal não é um ser humano. Sim. E aí, a gente vem ali com os níveis. E, por fim, a gente tem os estudos randomizados, que são feitos com humanos, que a gente deve usar como referência para a prática clínica. Então, por exemplo, a gente pega um estudo randomizado, avalia o resultado e, dependendo do resultado, não, isso aqui demonstrou um resultado legal, a gente pode replicar na prática clínica. O que a gente vê muito é pessoas usando estudos que não têm uma boa referência, não têm uma boa base, e colocando em prática na clínica, né? Então, saúde é uma coisa muito séria. Então, hoje a gente vê muita gente focada muito no dinheiro, né? Nos ganhos, consultas, procedimentos caríssimos. Sim. E as pessoas pagam por isso, porque as pessoas querem resultado, elas querem saúde, né? Então, realmente ter também essa atenção. Esse filtro, né? Qual profissional que eu estou ouvindo, qual que é essa referência, isso também é muito importante. Se escutar o corpo, né? Sim, os sinais do próprio corpo. Você falou aí que todo mundo quer saúde, né? Qual seria o primeiro passo para quem hoje está na situação extremamente, assim, de conforto? Dá para iniciar uma boa dieta, uma boa atividade física? Para quem está nos assistindo hoje, olha, para você aí que não está fazendo nada, alimenta super mal. Qual que é a dica que você deixa? A dica que eu deixo é que toda ação em busca de uma melhoria já é um resultado. O resultado nem sempre vai ser os números, ou na balança, ou nas medidas. O resultado é aquilo que você resolve melhorar, né? Eu dei um exemplo mais cedo. Uma pessoa tem hábito de tomar refrigerante todos os dias. Se ela deixa de tomar todos os dias e toma só no final de semana, já é uma evolução. Já é um avanço, né? Então, buscar melhorar dentro da possibilidade, né? E pensando no contexto de saúde, incluir uma prática de atividade física e buscar ter uma alimentação mais saudável,
né? O que é acessível para todo mundo? Uma caminhada, né? Eu não faço nada. Ah, não, agora eu vou fazer uma caminhada. Tá ótimo, já é um resultado, né? Eu vou diminuir o consumo de ultraprocessado. Eu vou parar de comer biscoito recheado, salgadinho de pacote, já é um resultado, né? Então, realmente, olhar ali, diante da rotina de cada um, o que eu posso melhorar? E fazer isso, já é um resultado. Maravilha. Então, para você que tá cansado, né? Que tá aquela pessoa assim que, nossa, parece que o dia não rende, pode ser um problema na alimentação, né? Eu já acorda cansado, né? E deficiência nutricional, né? Eu falo os principais que eu avalio, né, em questão de exames, a vitamina B12, a vitamina D e o ferro, né, que são os responsáveis aí por esses sintomas de fadiga, cansaço, desânimo. Às vezes a pessoa realmente ela não consegue sair para ir para academia. Sim. Né? Ela não tem ânimo, ela não tem força. Pode ser uma deficiência severa nutricional. Às vezes o não quero, não gosto é uma deficiência ali nutricional. Exato. Que ela tá gerando aquele estímulo. Exatamente. É um ciclo, né? Ele vai se retroalimentando. Então, buscar ajuda profissional, né? A gente passou aí agora pelo Setembro Amarelo. Então, é muito importante frisar a saúde mental. Eu, semanalmente, encaminho o paciente para a terapia, porque eu falo que não é que eu estou menosprezando a minha profissão. Eu posso entregar para a pessoa um plano alimentar com tudo que ela gosta, dentro da rotina dela. Se ela não tiver uma saúde mental bacana, ela não vai seguir, né? Então, hoje em dia, a gente tem que ter esse olhar especial para a nossa saúde mental. Porque... E o inverso também é verdade, Amanda? Do tipo, às vezes a pessoa... ela acha que está ali com um problema mental e quando vê algo ligado à alimentação que justamente não incentiva ela a ir para academia, a trabalhar. Às vezes não somente mental, até físico, né? Ligado aos nutrientes, né? O estímulo cerebral, igual você fala. Claro, a deficiência nutricional leva ao desânimo, que pode levar a uma depressão. Né? Então, a gente fala que em saúde, né, principalmente no contexto de emagrecimento, tratamento de sobrepeso e obesidade, é multiprofissional. Nunca vai ser só o médico, ou só o nutricionista, ou só o psicólogo, é um trabalho em conjunto. Né? Hoje em dia, o Sistema Único de Saúde oferece um suporte, né? Claro que fica bastante coisa a desejar, mas ainda assim existe, né, boas iniciativas públicas, e também privadas, né? Bons profissionais aí, e então sempre buscar ajuda. Sozinho é muito difícil, principalmente num contexto de obesidade. Né? A pessoa, para sair desse quadro de obesidade, sozinho é muito difícil. É uma doença de dificílimo tratamento que requer ajuda multiprofissional. Amanda, super interessante tudo que nós falamos aqui hoje. Para mim foi um conhecimento fantástico. E assim, o pessoal que está assistindo, você atende, qual que é o seu foco, como que a pessoa pode te procurar, tal, até para me entender que eu estou até interessado. Avançar, a gente tem que estar junto no progresso aí diariamente, entendeu? Qual que é o seu foco? Eu atendo presencialmente em Pará de Minas e Nova Serrana e também a modalidade online. Eu atendo jovens, adultos, idosos com objetivos de saúde. A minha grande paixão é a educação nutricional, né? É justamente transmitir esse conhecimento em relação à saúde, à composição dos alimentos, para que a pessoa tenha adesão ao cardápio, né? Ao plano alimentar. Eu costumo falar que muita gente... Eu gosto de fazer uma analogia, né? Então, assim, quando se vai construir uma casa, primeiro tem que fazer uma fundação, uma base, para depois subir as paredes e fazer o acabamento. Sim. Com a alimentação, muita gente já quer pular pro acabamento, como se fosse, né? Eu vi tal fulano fazendo uma dieta, fulano emagreceu tanto, aí a pessoa quer ir lá e já fazer igualzinho a pessoa fez. Não é sustentável. Ela não tem uma base, ela não tem um conhecimento de alimentação saudável, ela não sabe fazer boas escolhas. Então diante da primeira turbulência ali, diante da primeira tempestade, ela já vai abandonar e já vai desistir. Então, primeiro tem que ter esse processo de educação e reeducação nutricional, saber fazer boas escolhas, entender sobre a composição dos alimentos, para então partir para algo mais específico, né? Então, eu gosto bem de partir para esse segmento, assim, de ser bem individual com o paciente. Qual que é a sua rotina, quais são suas preferências, em que contexto você está hoje, né? Se uma pessoa que
tem um contexto de que ela só come ultraprocessado, ela só come carboidrato refinado, eu vou passar para ela uma dieta super restritiva? Não vou, ela não vai seguir. Né? Então, em nutrição, é muito individual. Então, eu gosto de trabalhar bem desta forma. E assim, a Amanda também tem uma marca, né, de temperos, puxando aqui o... Sim, a Salt Fit. Bem lembrado. E assim, como é que é para você agora, nesse momento, olhar para o mercado, né? É um produto que também vai muito conectado com o que você leva, né, de nutrição e tudo mais. E como é que é essa entrega de valor também nesses produtos? Como é que você vê o mercado? Sim, Como é, que é um tempero, né, saudável, é uma receita da minha mãe. Ó. E é aquela receita que, assim, todo mundo pede, sabe? A minha mãe, todo mundo fala, ai, como que você faz seu tempero? Faz pra mim. Tem muita gente que pede ela pra fazer. E aí eu tive essa ideia, né, de unir o útil ao agradável. Então eu criei outros sabores, né? Hoje são 4 sabores. É o tradicional, que é aquele tempero de alho e sal em pasta. O completo, o toque de limão e o picante, que envolve o alho e sal, azeite e especiarias. Então é um tempero para ser utilizado para várias preparações, né? Principalmente pensando em comida, né? Arroz, feijão, carnes, legumes, molhos. E é um tempero de bastante qualidade, assim, ele tem menos sal, mais alho, mais azeite, então ele tem uma textura mais pastosa, então é um tempero muito gostoso. E levar realmente para as pessoas essa questão de variar a forma de preparo, né? Que muitas vezes as pessoas, elas acham que não gostam de vegetais, por exemplo, isso é porque elas não sabem preparar de uma maneira que fique saboroso, né? Então, a ideia da Salt Fit é justamente trazer esse sabor mais saudável para as refeições. E como é que eu acho hoje a Salt Fit? Como é que eu acho? Compra. Eu tenho pontos de venda em Pará de Minas, no Varejão Sacola Cheia, na Academia U, em Nova Serrana também tem na Espaço Fit e no Sacolão Center. Então, eu tenho os pontos de venda. E online, eu acho? Online ainda não. Mas eu consigo pra você. Então tá bom. E tem o Instagram, SaltFitBR. SaltFitBR. Sim. Então, ó, quem que se interessar pode mandar um direct. direct lá, uma DM, que aí manda a cotação do frete lá depois. Isso. O tempero realmente é muito bom. Eu sou suspeita, mas é muito bom. Ô, Amanda, caminhando assim pro nosso final, eu queria fazer aquele de mito e verdade, sabe? Sim, claro. Então, assim, hoje a gente tava conversando sobre internet, né? Então a gente vê aquela questão, às vezes, do limão de manhã, o leite inflama, o óleo de coco é o melhor, né? Como é que você enxerga isso? E o que é mito e é verdade que você destaca, assim, que hoje as pessoas escutam e deveriam se atentar? Sim. Bom, esse aí dá pano pra manga, como se diz, né? Bom, vamos lá, leite, né? Muita gente fala que o leite é inflamatório. Isso não existe, tá? Não existe alimento que é inflamatório, né? O alimento ele vai ser ingerido, né? Ele vai ser degradado em nutrientes e esses nutrientes vão ser absorvidos. O que gera inflamação é obesidade, é excesso de gordura corporal. Então, a pessoa que ela é obesa ou ela tem sobrepeso, ela tem uma série de mudanças fisiológicas que proporcionam inflamação, né? Existe a produção do que nós chamamos de citocinas pró-inflamatórias, causadas pelo tecido adiposo em excesso, tá? Então, o que vai desinflamar esta pessoa? Emagrecer, perder peso, né? E o que está envolvido no emagrecer e perder peso? Alimentos saudáveis, minimamente processados, vegetais, frutas, uma alimentação equilibrada, a prática de atividade física, né? Então, o leite não é a causa de nada. Né? Existem pessoas que têm intolerância à lactose, né? Que é a dificuldade de digerir a lactose que está presente no leite. A lactose é o carboidrato do leite. E aí essa pessoa ela deve optar pelo leite zero lactose, ou então realmente evitar o consumo, ou um leite vegetal. E existe a pessoa que tem alergia à proteína do leite, que é a caseína. Então essa pessoa ela deve evitar o leite, ou então optar pelo leite A2A2. Somente nesses casos mesmo que se deve evitar o consumo do leite, mas é um alimento bastante nutritivo. Gordura, óleo de coco é o melhor mesmo para fazer? Não mesmo. O único benefício em estudos do óleo de coco é o uso tópico, ou seja, dermatológico. Bom. E o sal do Himalaia? Sal é tudo igual.
Sal, ó, mandando meio rascado aqui. Isso é polêmico. Segunda categoria da classificação dos alimentos do Guia Alimentar para a População Brasileira. Óleos, açúcar, gorduras e sal. Qualquer tipo de sal. Usar em pequena quantidade. Apenas nas preparações culinárias. Também não é retirado. Para trazer. Não. O sal, inclusive, tem os benefícios aí para a saúde, né? A gente precisa do balanço aí só de potássio. Ele desempenha funções do nosso organismo. O que não é benéfico é o excesso de sódio, né? Enfim, dos ultraprocessados, principalmente. Mas, enfim, gorduras. Vamos lá, a gente tem o guideline da Associação Brasileira de Cardiologia e todos os guidelines no mundo que são baseados em muitos estudos, né? Dizem o seguinte: consumo de gordura saturada deve ser 10% das calorias diárias e, preferencialmente, adicionar nas preparações a gordura insaturada. Então, vamos lá, gordura saturada. Para as pessoas identificarem de uma forma fácil, é aquela gordura que fica sólida numa temperatura mais baixa. Então, a gente tem aí manteiga, banha de porco, óleo de coco, né? Quando põe na geladeira lá, fica durinho. Óleo vegetal, azeite extra virgem, são as melhores opções, tá? O óleo é muito mal visto, né? Mas é uma gordura insaturada, tá? Então, preferencialmente, para adicionar nas preparações, em primeiro lugar, azeite extra virgem é a melhor opção, depois os óleos vegetais. Sempre em pequena quantidade. Então, assim, resumo. Melhor gordura que você usa menos. Então o óleo é melhor do que a manteiga. Melhor que a manteiga. Para usar em preparações culinárias. Isso. Mas, por exemplo, eu gosto de usar a manteiga para preparar meus ovos mexidos. Eu também. Eu ponho um pouquinho. Qual que é o problema? Nenhum. Não faz mal. Igual é o que eu falei, o sabor, contexto. né? O sabor da manteiga nos ovos fica bom. É o que eu falei, o contexto. É o contexto, né? Então, agora, se você usa manteiga para tudo, você põe uma colher de sopa para fazer 2 ovos mexidos, é muita manteiga, é muito calórico, é muita gordura saturada, né? E os alimentos, naturalmente, já possuem gordura saturada. Então, por exemplo, a gema do ovo tem gordura saturada. Os queijos têm gordura saturada. A carne, naturalmente, tem gordura saturada. Então, e a gordura insaturada, a gente tem fontes que já não são muito comuns na alimentação, que são as oleaginosas, as castanhas, as sementes, né? Que são, inclusive, excelentes alimentos. Então, na preparação, preferencialmente, azeite ou óleo e aquela que você usa em menos quantidade. Surgiu uma curiosidade que agora, nós temos um bebedouro aqui da PIB, que é com água alcalina e ozonizada. Você tem a opção de colocar ozônio na água. E como que você vê isso? A questão do ozônio. O ozônio é 3 moléculas de oxigênio, né? Uhum. Segundo o vendedor, é utilizado desde a Segunda Guerra Mundial. Polêmico. Do vendedor. Olha, eu vou ser banida aí. Olha, não tem evidências. O que acontece? O nosso corpo ele tem uma regulação muito precisa de pH. Muito precisa. É uma questão assim, de 0,1 você entra é risco de morte, o seu pH alterar, né? Claro, o pH estomacal é um pH mais ácido devido à digestão, tá? Mas o pH corporal, ele varia numa faixa muito pequena e o nosso corpo é muito eficiente em fazer isso. Então, a água que a gente ingere não interfere. Então, não tem um benefício maior, tá? Talvez o benefício seja uma água com uma filtragem melhor, né? Então, assim, de fato, pode haver sim um benefício. Real da água, né? Da água que chega para ser filtrada, aí talvez sim, o filtro deve ser realmente de muita qualidade, né? Que deve eliminar aí os contaminantes, mas a questão do pH em si não tem um benefício maior. Sabe o que mais chamou a atenção em relação a isso, do que a gente estava conversando com a Amanda desde mais cedo, é que tudo está relacionado ao jeito que vem de origem, né? Do tipo assim, beleza, quanto mais pura for a água, melhor. Quanto mais você conseguir comer, descascar, né? In natura, melhor. Inclusive orgânicos, Quanto mais natural, melhor. Né? Isso, né? Hoje em dia o acesso aos alimentos orgânicos é difícil, é um alimento caro, mas se possível, preferencialmente.
Perfeito, eu tô falando Maravilha. isso aí com um ponto muito positivo da conversa. Sim. Amanda, sim, queria te agradecer de verdade. Queria que você deixasse uma mensagem agora para quem está assistindo a gente, né? E tá nesse momento, né, de entender que precisa caminhar, precisa melhorar, precisa emagrecer, ou precisa melhorar a performance, a alimentação, para prevenir doença e para se sentir bem, né? Que eu acho que a autoestima, essa é uma das principais doenças também que a pessoa pode ter, né? Então, deixa uma mensagem para essas pessoas que estão aqui agora assistindo e como é que essas pessoas te acham também para entrar em contato com você. Bom, a mensagem que eu deixo é que se você busca um objetivo de saúde, sente dificuldade, busque ajuda profissional, né? Sozinho realmente é muito difícil. E dentro do seu contexto, da sua rotina, veja o que você pode melhorar, né? Dentro das suas possibilidades, é a mensagem que eu deixo. Busquem se alimentar de forma mais saudável, incluir mais alimentos saudáveis, mais frutas, vegetais, ao invés de excluir os alimentos, né, da alimentação, porque às vezes a gente ouve muito falar de retirar alimentos, mas vamos falar mais de incluir, né, incluir opções saudáveis. Então, assim, são pilares importantíssimos, né, da saúde. Um sono reparador, uma boa hidratação, uma alimentação saudável e atividade física. Então, busque aí colocar em dia esses 4 pilares aí na sua vida. E como é que te acha no Instagram? Amanda Flores Nutri. Isso aí. Então, gente, quem quiser conversar com a Amanda, ter o entendimento de como é que ela pode te ajudar, um dos principais pontos que ela trouxe, né, de procurar ajuda e ter a ajuda dela, e gostou desse bate-papo lá, manda uma DM pra ela, clica no link lá da bio, né, fazendo aqui um CTA pra você, porque esse é um podcast de marketing, tá? Então vai estar aqui também abaixo desse vídeo os links, né, entre em contato com ela, que eu tenho certeza que vai gerar um resultado bem interessante pra você na sua vida, né. Giovanni, Fico à obrigado. disposição. Obrigado por ter participado também, viu? Valeu, João. Eu agradeço a oportunidade aqui, parabenizar mais uma vez por essa iniciativa. Acredito que hoje a gente plantou uma sementinha aqui, Sim. por todo esse conhecimento que você trouxe para a gente, Amanda, que muito válido, apesar de buscar muito conhecimento. Hoje aí você trouxe algumas coisas para mim que me deixou todo aqui, assim, boladão mesmo, porque eu venho fazendo um tratamento ortomolecular há anos e algumas coisas aqui eu vou até repensar e, assim, acredito que você vai colher muitos frutos, que você está levando muita coisa boa para as pessoas. Bom, fico feliz e quero parabenizar. Amém. E quero parabenizar vocês também pelo resultado, pelo exemplo, né? Vocês são 2 grandes exemplos aí de virada de chave na vida. Saudável. Parabéns. Obrigado. Gente, então é isso. Um grande abraço. Se inscreva no canal. Aqui embaixo vai estar todos os links aí. Caso você queira que a PIB entre em contato com você também para entender melhor como é que a gente pode ajudar o seu marketing, o seu comercial, vai estar o link aqui abaixo aqui. Entenda que não é só uma questão de marketing, é uma questão de vida mesmo, de sentir bem, que aí sim você vai conseguir performar melhor em todas as suas áreas. Beleza? Grande abraço e até a próxima. Até. Valeu.